É uma honra estar aqui novamente pregando em culto de mulheres. E eu espero que Deus venha falar com cada um de nós nesta noite. Abra vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Eu vou ser breve, irmão, na minha palavra. Aleluias. Já encontraram? Eu vou ler aqui, os irmãos que encontrarem, leiam comigo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Fartar-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, essa palavra, Deus... Eu vou tirar minha máscara porque eu pensei em pregar com ela, mas eu fico bastante cansada quando eu estou de máscara. Então, irmãos, Deus aparece a Abraão e pede para que ele saia do meio da sua parentela e vá em um rumo desconhecido ao qual ele ia mostrar. E Abraão não hesitou em nenhum momento. Ele apenas pegou sua família, sua esposa, os bens que ele tinha construído, pegou alguns servos e saiu sem rumo, ao qual Deus mandava ele ir para a terra, uma terra distante, mas que ele tinha que sair de perto da sua zona de conforto, que era onde ele estava com sua família. Há coisas na nossa vida, irmãos, que Deus nos manda nos afastar. Às vezes Deus quer que a gente se afaste de certas coisas a quem não nos convém. E às vezes Ele manda a gente sair de perto daquilo, porque não é bem aos nossos olhos e nem aos olhos de Deus. Quando Deus diz, ou quando Deus tira algo de você, não é porque Ele está querendo fazer o mal a você, ou porque Deus não quer usar você em outra área, mas às vezes quando Ele tira você de algo, ou tira algo de você, é porque coisas maiores virão para você. Então não diga, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não está me ouvindo. Todos os momentos Deus está nos ouvindo, Deus está conosco. Às vezes Ele trabalha na nossa vida em silêncio. E muitas vezes a gente quer que Ele venha e nos fale rapidamente, nos responda rapidamente. Mas a gente esquece que tudo é no tempo de Deus. Cada coisa Ele determina o seu tempo. Então, lá no versículo 12, como diz, ele saiu da sua terra, da sua zona de conforto, como eu já falei, foi em busca de novos horizontes. Muitas pessoas querem ter mais fé, mas muitas vezes elas não colocam em prática aquilo, ou não obedecem o que Deus quer na vida delas. Deus, quando tirou Abraão do meio da sua parentela, Deus faz várias promessas a Abraão. A primeira, que Deus diz a Abraão que ele abençoaria várias famílias, que ele também, a descendência dele ia ser maior do que ele já viu. Então Abraão saiu acreditando nisso. Quantas vezes, irmãos, a gente não acredita em algo que Deus disse que vai nos dar, mas a gente quer que seja rápido e não acredita, né? Às vezes, não sei se Ele vai me dar mesmo, e a gente fica duvidando. Então, quando nós colocamos nossa fé em prática, e nós temos que colocar a fé sempre em prática, não pela vista, mas pela fé mesmo, porque a gente assim quer milagres, mas que precisa ver o milagre acontecendo. Muitas vezes nós queremos ver o milagre acontecendo e esquece de ver pela fé. Não, mas nós queremos ver pela vista, né? E a Bíblia diz que a gente tem que ver pela fé. Ouvir o que vem de Deus. Então, em ti serão benditas todas as famílias. Todas as famílias, Deus disse que através de Abraão seriam abençoadas.
todas as nações. E ele já havia renunciado a sua renunciado a essa terra em prol do Senhor. Agora ele já ia receber uma grande promessa. Aí o Senhor diz a Abrão, né, que ele ainda não tinha mudado o nome dele, que além disso, muitas vezes buscamos fé em abençoar, em que está ligado a nós mesmos. Mas Deus quer que nossa fé também seja para abençoar outras pessoas, outras coisas. Tem alguém que está precisando, então através da nossa fé, nós também somos capazes de abençoar outras pessoas. Então não queira só para si algo que Deus dá para você. Queira para que você também possa abençoar outras pessoas. Muitas vezes Deus trabalha nisso na nossa vida. O ser humano é uma pessoa muito egoísta. Às vezes ele quer só para si. Mas muitas vezes Deus quer dar para você, para que você também abençoe outras pessoas. E às vezes nós queremos guardar só para nós mesmos. E no fim, o que é que acontece quando a gente guarda só para nós mesmos? Nossa vida desanda, nossos projetos acabam se perdendo no meio do caminho. Fora que o nosso ser começa a declinar com tristeza. A gente sente que está faltando algo. Mas quando nós colocamos isso em prática e começamos também a querer a bênção para nós e para os outros também, tudo na nossa vida prospera, tudo na nossa vida começa a dar certo, a andar para frente. Então, crer a ponto de sonhar. Quem aqui não tem um sonho? Lá, contar as estrelas, Gênesis 15:3, que ele diz que vai contar, que ele conte as estrelas, que lá será, lá no versículo 5. E então levou fora e disse: agora olha para os céus, conta as estrelas, e tu podes contar? E disse-lhes: assim será a tua descendência. Quando Deus faz essa promessa a Abraão, Ele está dizendo que vai dar uma descendência a Abraão. Abraão naquele tempo já tinha uma idade avançada. Ele já não pensava em ter mais filhos, em ter filhos, mas não, em ter filhos. E muitas das vezes, irmãos, o que é que nós fazemos? Nós queremos que a promessa se cumpra rápido. Então o que acontece aqui? Nos versículos seguintes, o que é que acontece? Sarai, ela vê que ela não consegue dar um filho a Abraão. Então o que é que ela faz? Ela pega a serva dela, Agar, e entrega a Abraão por mulher. E de Agar, Abraão tem um filho. E esse filho se chama Ismael. E quando Deus dá esse filho a Abraão, mesmo assim, Deus não abandona esse filho, porque ele não é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac. Mas então o que é que nós podemos fazer? Não devemos barganhar ou aceitar o que nos é dado. Temos que aceitar o que é que vem para nós, que na verdade o filho da promessa não era Ismael, o filho da promessa era Isaac. Então não aceite Ismael na sua vida, só queira o Isaac que Deus te prometeu. Muitas das vezes nós aceitamos coisas que não é para ser nosso, que não vem de Deus. E o que é que acontece na nossa vida? Tudo desanda novamente, tudo vai de água abaixo, como diz o ditado. Então não aceite. Então não queira mais, porque não queira mais do que o Deus está te prometendo. Porque quando Ele lhe promete, Ele cumpre. Agora não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Então os sonhos são uma linguagem de Deus que mantém um ser humano vivo. Por quê? Mantém o ser humano vivo, porque quando nós sonhamos tantas as coisas, quem é que não sonha em ter uma casa própria, um carro, ter bem de vida, ter um bom emprego? Todos nós sonhamos com isso. Mas muitas das vezes esse sonho não é o mesmo sonho que Deus tem para nós. E às vezes a gente quer por fim na força ter tudo isso. Então muitas das vezes Deus já lhe prometeu uma casa, um carro. Aí você vê, aquele meu dinheirinho lá do banco vai dar para mim comprar. Aí você vai ver, chega lá e não dá certo. Mas mesmo assim você insiste e faz.
Aí cadê o tempo de Deus? Cadê a espera no que Deus te prometeu? Aí você vai se atola mais ainda, porque não era o tempo de Deus. Então não devemos passar na frente do que Deus quer para nós. Aleluias. Então temos que nos manter firmes. Os sonhos que Deus idealiza para cada pessoa é através da fé e da obediência. Quando nós obedecemos o que Deus quer e temos fé no que Ele vai realizar, tudo vai para frente na nossa vida. Porque Ele diz lá em Hebreus 11:1 que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quando você coloca a sua fé em prática, é isso que acontece. É uma certeza daquilo que a gente espera, mas a gente não vê. Então muitas vezes a sua promessa já está se cumprindo na sua vida, mas você está cego visualmente. Você não quer enxergar, porque às vezes a promessa você tem que enxergar pelos olhos da fé. E muitas das vezes a gente tem colocado essa pasta na nossa vista. Não queremos enxergar a promessa que já está acontecendo. E lá em 2 Coríntios 5:7 diz: fé não por vista. Como eu já disse, fé não por vista. Fé não é por vista. Você tem que ter a certeza que Deus está lhe dando. Aleluias. Então, agir com coerência e santidade, andar na presença do Pai, na presença e ser perfeito. Lá em Gênesis 17:1, que ele diz: sendo Abraão de idade 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ainda em minha presença ser perfeito. Ainda na presença ser perfeito em tudo que Deus quer que seja, que ele ainda é o mesmo Deus. Hoje ele ainda é o mesmo Deus que apareceu em sonho para Abraão, que mandou Abraão sair do meio da sua parentela. Deus ainda é esse mesmo Deus. E hoje Ele está mandando você sair do meio da parentela, daquilo que, da parentela que eu falo, é daquelas coisas que atrapalham sua vida com Deus. Deixar de lado e correr para os pés dele e acreditar nos sonhos que Ele tem com você, nas promessas que Ele te prometeu, que vai se cumprir. Agora cabe a cada um de vocês crer, acreditar, obedecer naquilo que Ele quer para cada um. Não devemos agir por impulso. Quando nós agimos por impulso, nós esquecemos de tudo, do que Deus prometeu, do que Deus tem. Então nós devemos agir com cautela, ver se aquilo realmente, pedir direção a Deus em tudo que nós vamos fazer. Sabe por que às vezes alguma coisa não dá certo na sua vida? É porque você às vezes não pede direção a Deus. Mas quando você pede direção a Deus, tudo se renova, tudo vai para frente, tudo dá certo. Mas não esqueça de pedir sempre a direção de Deus. Em nossa vida também precisamos nos santificar e receber milagres de Deus. A santidade, santificais hoje, porque o amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. E Deus já nos deu toda sorte que nós temos hoje, as bênçãos que nós temos hoje, já foi através dessa promessa que Ele fez a Abraão, aqui no capítulo 12. De bendito ser todas as nações. Nós já recebemos essa bênção também, porque nós também somos descendentes dele. E ele também fez a promessa que de Abraão sairia o Salvador. Então veio isso aí. Então toda sorte e bênção nas regiões celestiais. Então isso aqui já faz parte para nós também de hoje. Aí nós vamos lá e santificais hoje, porque o amanhã o Senhor fará maravilhas por vós. Se nós nos santificarmos hoje, o amanhã Deus já fará maravilhas na nossa vida. O amanhã não será esquecido.
porque Deus proverá em todas as situações. E assim como Abraão precisou basear a fé na palavra de Deus, Deus também pede a você que se baseie na palavra dele. Porque quando Deus prometeu a Abraão de tirar ele do meio da parentela, que nada iria faltar para ele, que ele ia ser pai de nações, de multidões, Deus também prometeu a Abraão que ele teria um filho. E Deus cumpriu isso na vida dele. Então Deus quer cumprir isso hoje na sua vida também. Deus te fez promessas, Deus hoje quer cumprir. A música que Virna cantou hoje diz que não vai passar de hoje. A promessa vai se cumprir. Quem crê, diga amém. Se você crê, diga amém, glorifique a Deus, porque a promessa não vai passar de hoje. Porque quando você acredita que Deus vai cumprir a promessa, Ele vai cumprir. Agora não é no seu tempo, é no tempo dele. Não adianta você querer ser rápido, ser agora. Talvez Deus já esteja cumprindo a promessa na sua vida, mas você não está enxergando. Então a palavra não é somente os ouvintes. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganai-vos com os falsos discursos. Tiago 1:22. É uma fé obediente, precisa crer no ponto de renunciar à sua própria vontade. Então Deus quer isso, Deus quer que você renuncie à sua própria vontade. Tem sonhos que Deus sonha junto com você. Deus me fez uma promessa eu acho que já uns 5 anos, que Deus tinha um sonho que sonhava junto comigo. E até hoje eu acredito nisso, que essa promessa vai se cumprir. Então Deus promete coisas que a gente menos espera, irmãos. Então Deus também me fez a promessa de salvar toda a minha família. Não cumpriu-se ainda, mas eu sei que Deus está trabalhando todos os dias nisso. Então é através de quê? Através da minha fé, porque eu oro todos os dias. Ore, irmão, busque, que Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você está pedindo. Mas aí através da sua fé, através daquilo que você quer. E é tudo no tempo de Deus, não no nosso. E baseado nisso, irmãos, eu trago aqui 4 lições que nós podemos tirar dessa história de Abraão. Que a primeira é: Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, mas nós temos, né? Porque nós somos assim, somos todos apressados. Mas Deus não tem pressa em cumprir aquilo que Ele diz. Então Sara esperou 40 anos para ter Isaac. Mas durante esse tempo, o que Sara faz? Não espera por Isaac, né? Sara acredita que ela já é avançada de idade e não vai poder dar um filho a Abraão. Então ela dá a Agar. Agar concebe um filho, mas ele não é o filho da promessa. Mas mesmo assim, Deus não desampara Ismael e faz de Ismael também uma grande nação. Não tanto maior como ele faz na vida de Isaac, mas ele também abençoa a vida de Ismael, porque ele é descendente de Abraão. Se os irmãos lerem os versículos seguintes eu li até o 15, né? Algum passo do 17. Se os irmãos seguir lendo, os irmãos vão ver que essa história é bastante prazerosa para a nossa vida. Podemos tirar várias lições de quem foi Abraão. Então, o segundo ponto que eu trago era: o Senhor recompensa a nossa obediência. Quando nós obedecemos o que Deus quer na nossa vida, a recompensa vem. E vem de forma a qual nós possamos aproveitar o bastante. Mas nós temos que ser aprovado e amá-lo, temê-lo verdadeiramente. Quando nós não fazemos isso, tudo desanda. Então, lá no capítulo 22, Deus já tem dado, no capítulo 21, Deus cumpre a promessa que é dar o filho da promessa, que é Isaac. Só que no capítulo 22, quando Isaac já está grandinho, Deus vai lá, aparece a Abraão novamente e pede Isaac em sacrifício. Pense para um pai que esperou uma vida toda para ter um filho, porque Abraão, quando teve Isaac, ele já era de idade avançada.
esperou esse tempo todo para ter um filho, e quando o filho já está grandinho, Deus vai lá e pede que Abraão leve ele e sacrifique. Mas Abraão não desistiu. Abraão acreditou o tempo todo que Deus era fiel para cumprir a promessa, porque Deus já tinha dito: vou fazer de você uma grande nação. E a promessa estava em Isaac, não estava em Ismael. Então ele acreditou e levou Isaac para sacrificar. Mas o Deus é o Deus de promessas, irmãos. Quando Deus diz, Ele cumpre. Então lá no versículo, ele diz, no capítulo 21, 18, diz: levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. E como vimos, a fé de Abraão não refletiu sobre as obras e a confiança e a obediência de Deus. Quando confiamos nele, conseguimos obedecê-lo grandemente. Então é dessa forma, quando nós acreditamos no que Deus faz, não é difícil obedecer o que Ele tem para nós, o que Ele quer que nós façamos, não é difícil. Então minha terceira lição é: Deus nunca se esquece de você. Aí vem lá no capítulo 16, que Deus nunca esquece de nós. Deus não esqueceu de Agar e nem de Ismael. Então Deus abençoou eles e cuidou deles também. Não deixou eles perecerem. Então é isso, irmãos. Quando nós fazemos o que Deus quer, Ele não deixa nós perecermos. Ele não vai deixar você perecer. Há coisas que Deus permite na nossa vida, mas Ele nunca vai deixar você perecer. Se você está passando pelo deserto, pelo vale, se você está no meio da tempestade, Deus não vai deixar você perdido ou perecer ou sem rumo, porque Ele estará com você. Você pode até não estar enxergando Ele pode até estar em silêncio, mas Ele está lá no cantinho olhando para você o tempo todo e não vai deixar nada de mal lhe acontecer. Então ele diz assim, lá em Jó 7:37 e 43, que diz: a palavra de Deus nos revela que Jesus é a verdadeira fonte de água viva. Por que eu trouxe essa palavra? Porque Deus sustentou Ismael lá no deserto, quando ele estava com sede, que a mãe dele abandonou, dizendo que era para ele morrer. Mas Deus olhou para ele e teve misericórdia. Então Deus é a fonte. Jesus é a fonte de água viva. Essa água que nós devemos buscar todos os dias. É essa água que mata a nossa sede, que é a água que é Jesus. E em Gênesis 17:7 diz: estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Até hoje Deus permanece nessa promessa, que até hoje nós estamos aqui, estamos servindo a Ele, somos descendentes. E Deus disse que seria o Deus desses descendentes. Então glorifique a Deus, porque Deus ainda está conosco, Deus ainda está nos ouvindo. E minha quarta lição e última diz: o Senhor cumpre o que promete. Deus deu a Abraão uma grande nação que Ele tinha prometido, e vários descendentes, né, que nós entramos através do filho dele, Isaac. E tudo que Deus promete, Ele cumpre. E se Ele cumpre, e nós estamos aqui, que nós somos os descendentes dele. Isaac era o filho da promessa. Então Abraão não hesitou em nenhum momento quando Deus pediu ele em sacrifício, não é isso? Sabe por que Abraão não hesitou? Porque ele sabia, se ele chegasse a matar Isaac naquele dia lá, Deus tinha o poder de ressuscitá-lo e fazer cumprir a promessa. Então ele acreditou. É tanto que ele acreditou que naquele lugar, quando que ele ia baixando para matar Isaac, o anjo gritou: Abraão, Abraão, eu já sei que você teme ao Senhor. E aquele lugar ele colocou o nome de Deus proverá. Então hoje a palavra que eu deixo para vocês, irmãos, é: Deus proverá. Deus proverá e Ele cumprirá as promessas que Ele tem na sua vida. E se você acreditar, algumas das promessas Ele já está cumprindo.
basta você enxergar com os olhos da fé. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra, que Deus continue falando com os irmãos. E acredite, irmãos, quando Deus promete uma coisa a você, Ele pode tardar a acontecer, mas Ele é fiel para cumprir. Amém? Palavra abençoada. Eu convido a irmã Virna para trazer mais um louvor. E desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus e em seguida o pastor. Saúdo os irmãos mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém?